Hey, how could I know the wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje, 2 de abril de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Pessoal, domingo passado, dia 31 de março de 2024, anteontem, a Band News transmitiu uma entrevista com o grande historiador brasileiro Leandro Carnal e uma entrevista sobre Jesus, sobre o Jesus dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Foi transmitido aí o programa Canal Livre. Então, para você ter acesso a essa entrevista, veja no YouTube, está disponível no YouTube. Você coloca Band News e você verá essa entrevista com Leandro Carnal sobre Jesus. A duração da entrevista é de 1 hora, 5 minutos e 37 segundos. Então, vou fazer aqui uma série sobre essa entrevista muito boa. O Leandro Carnal se saiu muito bem. Foi honesto. Ele foi honesto. Então, vou fazer uma série trazendo aqui os principais trechos dessa entrevista. Vamos aqui ao primeiro. No momento da entrevista, o Leandro Carnal, com razão, diz que o Jesus que está presente nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, era contra a família. Eu sempre digo isso aqui, ao longo de muitos anos, que Jesus era contra a família, contra a união familiar. Então vamos, no primeiro vídeo, vamos analisar isso aí. Ouça o trecho em que o Leandro Carnal faz tal afirmação. Ouça aí e vamos aqui depois. Vamos lá. Então, assim, eu sou da paz é uma interpretação possível do Evangelho. Eu vim separar o pai do filho, eu vim instaurar a espada, né? Jesus, por exemplo, fala o Evangelho inteiro contra as famílias. Claro. Ele fala, faz tanto tua mãe e teus irmãos, qualquer um pode ser minha mãe e meu irmão, basta fazer a vontade do meu pai. É com ele, ou então, infelizmente. Assim, meu pai, eu preciso enterrar meu pai, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por que Jesus prega? Não é um amor da família, que ele compara que qualquer pagão tem, mas um amor universal. Amar a sua família, você pode ser judeu, cristão, islâmico, ateu, basta ser uma pessoa com um mínimo de caráter. Ele com a mãe dele, exatamente. Agora estava atrás dele, falou, sua mãe está aí. Ele falou, chama ela. Ela veio e falou, o que é mulher? O que você quer? A expressão mulher é alvo de um debate, né? Muito bem. Você aí assistiu ao vídeo, né? É isso aí, gente. Não há como você enganar as pessoas. O Jesus presente nos 4 evangelhos do Novo Testamento era contra a família, contra a união familiar. O Leandro Carnal foi honesto. Então vou trazer aqui algumas passagens relativas a Jesus, provando realmente que ele era contra a família. Então vamos lá. Vamos pegar aí o primeiro evangelho, Mateus. Mateus capítulo 10, versículos 35 e 37.
está atribuída a Jesus, dizendo assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aí está atribuído a Jesus. E isso aí é contra a família, contra a união familiar. E um absurdo aí. Jesus exigindo que um filho o ame mais do que a seus próprios pais, ou que um pai ame mais a Jesus do que aos próprios filhos. Que absurdo, gente. Você exigir que uma pessoa ame mais a mim do que a outra pessoa. Quem escreveu isso aqui, atribuído a Jesus, nada sabia sobre o amor, e principalmente sobre o amor familiar. Entendeu? Outra passagem aí, em Marcos, o segundo evangelho aí do Novo Testamento. Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Também atribuído a Jesus. Jesus diz assim, vamos lá. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Veja mais uma passagem aqui atribuída a Jesus contra a união familiar. Jesus aqui afirmando que aquele filho, por exemplo, que abandonar sua família em nome dele, em nome do Evangelho, esse filho aí, quando morrer, ganhará a vida eterna. E a mesma coisa Jesus dizendo que um pai que abandonar o filho, os filhos, que abandonar a esposa em nome de Jesus, por amor do Evangelho, esse pai, quando morrer, esse pai irá para o céu, irá usufruir das coisas boas no céu. Então veja que Jesus aí está incentivando a desunião familiar. Entendeu? Aí está, gente. É inegável você afirmar isso. Nos 4 evangelhos, Jesus é contra a família, a união familiar. É por isso aí que eu digo que o Leandro Carnal foi honesto, e pessoas honestas agem assim. Você entendeu? Outra passagem no Evangelho mostrando que Jesus era contra a família. Lucas capítulo 14, versículo 26, o terceiro Evangelho, lá na ordem do Novo Testamento. Então está atribuído a Jesus dizendo assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa triste, não é, gente? Jesus aqui afirmando que para ser discípulo dele, a pessoa tem que entrar em discussão com sua família, tem que aborrecer a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e abandonar essa família. Veja que coisa horrível. Mas é o que está aqui nos evangelhos sobre Jesus. E aqui, para não elastecer o vídeo, mais um exemplo aqui. Existem mais exemplos. Só para terminar o vídeo. Em Mateus, de novo, vamos lá. Capítulo 12, versículos 46 a 50. Vou ler aqui essa passagem. E o Leandro Carnal se referiu a ela aí. Então vamos lá. Vou repetir aí. Mateus, capítulo 12,
versículos 46 a 49. O título aqui, no Novo Testamento, é A Família de Jesus. Então, eu vou ler aqui na íntegra, aqui os versículos, são poucos. Então, diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eis aí, gente, mais uma passagem em que Jesus é contra a família. E aí temos, não é? Nesse relato aí, criado por um cristão. Jesus estava em uma casa com os 12 discípulos. Veja bem. E aí chegaram sua mãe e seus irmãos, irmãos de sangue. A mãe de Jesus e os irmãos chegaram ali para falarem com o filho. E aí uma pessoa foi lá e deu o recado a Jesus. A pessoa disse: Jesus, lá fora estão lá sua mãe, sua mãezinha, e seus irmãos. Eles querem falar com você. Aí Jesus, de forma grosseira, disse: Meus irmãos? Minha mãe? Ora, na verdade, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. E apontou para os discípulos. Esses aqui, ó, é que são minha mãe e meus irmãos. Porque quem fizer a vontade do meu Pai, Deus, é meu irmão e minha irmã. Veja aí, Jesus contra a família. Por que Jesus disse isso aí? É porque a família dele nunca o aceitou como um homem com poderes. Nunca a família dele. A gente vê isso aí, já mostrei no Evangelho de João, não é? A família de Jesus não dava crédito a ele. Não acreditava naquilo que ele dizia, que ele tinha poderes e que ele era o Filho de Deus. A própria família de Jesus não acreditava nisso. Então é por isso que Jesus agiu assim, dizendo aí que, na verdade, minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem. Olha aí, Jesus, de forma grosseira, contra a família. Não há como escapar, gente. Quando você trabalha com Jesus, Jesus é uma figura montada. Você vê Jesus com inúmeras diferenças nos 4 evangelhos. Jesus é uma figura construída, entendeu? É uma figura construída. É por isso que você vê esses absurdos aí. Então, parabéns ao Leandro Carnal. Agora, domingo, no Canal Livre, transmitido pela Band News. Está à disposição no YouTube. Você coloca aí Band News e vai aparecer lá a entrevista com 1 hora, 5 minutos e 37 segundos. Entendeu? Assista a essa entrevista com Leandro Carnal sobre Jesus. Maravilhosa. Eis aqui o primeiro vídeo. Vou pegando mais trechos e vou trazendo para cá. Mais um vídeo e muito obrigado.